A partir de agora, o meu nome é Pensamentos Intrusivos. Eu fiquei um tempo sem postar vídeo, ou pra quem acompanha, não necessariamente eu parei de postar, mas mudou um pouco a dinâmica. E eu queria aproveitar pra avisar que eu pretendo fazer vídeos mais autorais e não ter que me basear tanto nos vídeos de react, enfim, de ter que me basear em cima do conteúdo de outras pessoas. Dito isso, vamos ao que importa. Eu já falei muito disso aqui, mas ao longo de toda a minha vida, eu sempre fui muito acostumado a tratar dos meus pensamentos sozinho. Vai ter uma parcela ali de como a masculinidade é construída na sociedade? Cara, sim. Obviamente, tudo é multifatorial nessa vida. Às vezes eu penso também que muito de eu não compartilhar as coisas com as pessoas, ou pelo menos não compartilhava as coisas com as pessoas, vem muito do lugar da reestruturação que a minha família teve que ter quando meu pai faleceu. Eu acho que com isso, meio que cada um vivenciou esse luto sozinho, sabe? Então, eu acho que desde criança, que foi quando meu pai faleceu, desde criança eu me acostumei a pensar meus pensamentos sozinho. E assim, perfeito pra dar problema isso, né? Eu nem acho que esse vídeo vai ficar muito grande, mas de qualquer forma eu vou tentar desenvolver um pouco de como que os meus pensamentos aparecem pra mim. Definitivamente, com o processo terapêutico e tal, eu comecei a ter a prática de compartilhar cada vez mais o que estava na minha cabeça, sabe? E eu acho que quando você desenvolve uma relação de confiança, de se sentir confortável para compartilhar com o profissional em questão, eu acho que é o momento ideal, assim, para você tirar coisas da sua cabeça que você acaba levando como verdade, sabe? Eu acho que pra mim foi muito essencial o processo terapêutico um pouco pra isso, assim, de eu tô pensando coisa e se pá, é só pensamento, assim, sabe? A primeira vez que eu tive um pouco essa noção que muitas vezes só o que tá na minha cabeça só tá na minha cabeça, não se baseia na realidade, é só a forma como eu tô enxergando aquilo, não às vezes como as pessoas estão me enxergando ou como um problema, como uma dinâmica está estruturada de fato na materialidade da coisa. Às vezes é realmente só fruto da minha cabeça, sabe? E quem me fez perceber isso foi meu antigo terapeuta, de falar: Mikael, você pode sentir as coisas, isso não é um problema, mas saiba que, às vezes, é só pensamento. Então, duvide dos seus pensamentos. É importante duvidar dos pensamentos. E eu acho que daí em diante as paradas começaram a ficar um pouco menos desesperadoras, sabe? Mas, obviamente, não é porque você sabe de uma coisa nova que os seus hábitos, que a sua forma de ser muda do dia pra noite, sabe? Não é porque eu aprendi que às vezes eu só tô tendo pensamento e que eu devo duvidar deles que eu faça isso sempre, sabe? E isso segue comigo até hoje, né? Por exemplo, quando eu tenho uma crise de alguma coisa, de ficar dando murro em ponta de faca, pensando sozinho em alguma coisa, de me sentir mal pra cacete, de me sentir a pior pessoa que pisou na face da terra, é porque eu não tô compartilhando isso com alguém, não tô dividindo isso com alguém, porque é muito difícil de você se pôr vulnerável, sabe? Todo mundo tem medo de se pôr em vulnerabilidade. Acho que cada pessoa vai ter mais ou menos isso, ou principalmente de uma forma diferente, a depender do assunto e tal. Mas assim, eu tenho esse medo, muitas vezes, de me pôr como uma pessoa vulnerável ao que os outros vão pensar, tá ligado? E eu acho que isso é o principal, assim, de eu ficar muito preocupado com o que as pessoas vão pensar. Se a gente for olhar pra trás e imaginar por que que eu sou assim, vai ter 1 milhão de explicações possíveis, sabe? Porra, escola, dificuldade de fazer amigo, ou me sentir pertencente e tudo mais. Enfim, todo mundo dentro da sua vida vai encontrar dinâmicas que aconteceram que possam trazer alguma explicação pra essas coisas, enfim. O que eu quero mais abordar um pouco nesse vídeo é o lance de dar nome às coisas. E eu já quero deixar o disclaimer que eu deixo sempre, 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 que eu não sou profissional de saúde mental, eu só gravo vídeo e eu gosto de compartilhar o que tá na minha cabeça, tá ligado? Então, não levem o que está na minha cabeça como coisas pra vida de vocês. E se levar, compartilha com os outros, principalmente com o profissional de saúde mental que tá contigo. Disclaimer dado, eu sempre fico muito em dúvida com o que eu tô pensando, tá ligado? E cada vez mais eu percebo como eu fico ansioso pra cacete de estar pensando muito sobre tudo. É aquela tônica de, é normal, todo mundo é assim. Até você descobrir que muitas coisas
que você faz não são ditas como o normal, assim, sabe? O padrão de uma mente saudável. Enfim, sei lá qual vai ser o melhor termo, a melhor forma de definir isso. Mas entender que ficar remoendo as coisas a todo tempo foi um bagulho que eu fiquei meio tipo, então não é normal ficar remoendo as coisas o tempo inteiro? Não, não é normal. E desde sempre, sempre, sempre que quando eu fico diante de alguma situação que me causa desconforto, eu entro em parafuso. Eu só consigo pensar naquilo, eu imagino 1 trilhão de cenários possíveis para aquela situação e, obviamente, o cenário em que eu mais vou me apegar vai ser o cenário mais improvável de acontecer, pior cenário de todos, onde eu vou me fuder por completo e eu vou negar completamente a realidade, tá ligado? Então, assim, bem-vindos à minha mente. Mais uma segunda-feira na mente do Mikael. Eu acho que o primeiro passo foi entender que eu sou desse jeito, tá ligado? Não que eu não possa aprender mecanismos pra talvez não dar voz, não dar atenção às paradas horríveis que vem na cabeça, mas eu acho que entender que minha cabeça, que eu funciono dessa forma, acho que é o primeiro passo, assim, sabe? E junto com isso de entender que eu fico ansioso pra cacete com algumas coisas, também me fez pensar na lógica de dar nome às coisas, sabe? Eu vou chegar lá, mas quando eu separei esse vídeo, esse assunto que eu queria falar sobre, primeiro eu separei esse vídeo com o título de A Lógica do E se? E eu definia muito dessa forma. E se eu fizer tal coisa e não fizer essa outra coisa aqui que parece o certo? De eu pensar meio, cara, beleza, eu tomei o caminho A, mas e se eu tomar o caminho B? A questão é, independentemente de qual caminho eu decidisse tomar em alguma coisa, o que mais tá na minha cabeça é a lógica de estar pensando sobre as duas possibilidades e o fato de eu entrar em parafuso completo e ficar imóvel e não conseguir fazer nada porque eu tô pensando nas 300 possibilidades que algum problema diante de mim tá me dando. E obviamente minha cabeça vai pra mais trágica de todas sempre, não sei porquê, vai se fuder, sabe? Mas enfim, eu denominava muito dessa forma, foi a forma que eu encontrei de entender minha cabeça, que é a lógica do e se, de eu ficar muito nessa. E se for assim, e se for assado, e se eu não tomar essa decisão e tomar outra, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Exemplos. Estou fazendo carinho num cachorro fofinho, num gatinho fofinho. Eu penso, eu poderia dar uma bicuda nesse cachorro agora, e isso seria muito errado. Mas eu não vou fazer isso, porque isso é muito errado. Certo? Certo, né? Estamos todos de acordo que chutar cachorro é paia. Mas, mano, só de eu saber que passou pela minha cabeça um cenário onde eu dou uma bicuda no cachorro, automaticamente a minha cabeça entende como: olha, você pensou em dar uma bicuda num cachorro. Não, mas eu não quero chutar o cachorro. Não, mas você pensou. Então você é o pior ser humano que já pisou na face da Terra. É isso. Essa é a pior dinâmica de como eu entro em parafuso. De pensar um absurdo que eu sei que eu não vou fazer, mas só de eu saber que isso está rondando a minha cabeça, eu entendo como se, não, beleza, eu sou a pior coisa que existiu. E eu fico, mano, mas eu não quero chutar cachorro. Não, mas você tá pensando que você quer chutar cachorro, então você quer chutar cachorro. Não, mas eu gosto de cachorrinho é bonito, é fofo, eu gosto de fazer carinho em cachorro. Não importa. Agora você vai ser o chutador de cachorro. Você vai abrir uma empresa chamada Chutamos Cachorros LTDA e vai lançar o Chutador de Cachorro 2000, tá ligado? E porra, nessa minha mente vai pro caralho. Porque eu não consigo fazer absolutamente nada, que eu fico preso nesse looping eterno de sofrimento, de ficar pensando sobre essa possibilidade, que é só uma possibilidade, mas que não vai acontecer, porque eu não quero chutar um cachorro. Mas só de eu pensar sobre isso, eu já fico desesperado. Mas voltando agora pra parte do como eu denomino as coisas, eu tinha comentado que eu tava imaginando esse vídeo com o título sendo A Lógica do e se? Só que daí, eu parei pra pensar que esses pensamentos que rondam a minha cabeça estavam com um gostinho de pensamento intrusivo, assim, sabe? De eu ficar meio, cara, será que isso é pensamento intrusivo? E de novo, disclaimer aqui, eu tô falando sobre a minha cabeça. Eu não estou dando verdade
porra nenhuma, ok? E aí ficou esse sentimento. Será que isso é pensamento intrusivo no fim das contas? Eu ia gravar esse vídeo no domingo. Só que no domingo eu fui trocar ideia com um amigo meu e eu compartilhei isso com ele, que eu tava muito afim de falar sobre isso e que eu tinha chegado à conclusão que se pá, tudo isso que eu penso há anos, do exemplo que eu dei, sei lá, do chutar cachorro, que eu não quero chutar cachorro, eu fico com medo de chutar cachorro só porque eu pensei em chutar cachorro, mas eu não quero chutar o cachorro. Mas enfim, eu pensei, cara, eu acho que eu entendi talvez o que é pensamento intrusivo, sabe? E consegui denominar, pelo menos no meu entendimento de como minha cabeça funciona. E aí, eu fui contar isso pra ele. Nessa de contar pra ele que a minha sensação desses pensamentos rolando na minha cabeça se pá, eram pensamentos intrusivos, dando nome às coisas, nessa de dar um exemplo hipotético do chutar cachorro, que eu não quero chutar cachorro. Lembrando, galera, eu não quero chutar cachorro. Mas dando esse exemplo, eu me senti mal de estar sendo visto por ele ou por qualquer pessoa como chutador de cachorro. É como se só porque esse pensamento existiu na minha cabeça, automaticamente isso se torna verdade. E é isso que, né, de novo, me põe em parafuso. Pensar na possibilidade das pessoas me enxergarem como o bagulho que eu mais tô me abominando. De pensar, mano, eu não quero chutar cachorro, mas eu tô pensando sobre isso. E a minha cabeça vai sair um projetor de imagem que vai projetar. Olha, o Mikael chutar cachorro, geral ficar chutador de cachorro! E eu tô tipo... Nessa de ter compartilhado com ele, que é um amigo que eu gosto, que eu confio, eu fiquei, eu não quero mais fazer o vídeo. Porque na minha cabeça todo mundo vai achar que eu chuto cachorro. E, mano, isso dá pra levar esse tipo de pensamento pra tudo, tá ligado? Pra tudo, tudo que passa na minha cabeça. Passa 1 milhão de possibilidades daquilo, e a minha cabeça sempre cai para a mais trágica, como eu já falei aqui. A dicotomia que não passa na cabeça de ninguém entre fazer um carinho no cachorro e dar um chute no nariz. Cachorro não tem nariz, né? Focinho. A minha mente vai para dar um chute no focinho. E o meu medo é esse. E aí eu fiquei um pouco com essa conclusão particular de que eu sou rondado por pensamento intrusivo o tempo todo. E eu ficava muito numa confusão, porque quando eu ouvi o termo pensamento intrusivo pela primeira vez, foi galera falando no YouTube de, sabe quando você tá na borda de um prédio, aí você fica, e se eu pular? Não, mas eu não quero pular. Tá, mas e se? Mas eu não... Nada a ver pular. Eu vou parar de fazer várias coisas maneiras se eu pular aqui do prédio, tá ligado? Não vai dar pra mais comer donut. Não dá pra comer mais sonho de doce de leite, porque você morre se você pular do prédio. Não, mas e se eu pular? E se eu arremessar o meu telefone desse ônibus em que eu estou indo pra casa em movimento e meu telefone se fuder inteiro no chão? Não, mas você não vai fazer isso porque você trabalhou, você comprou o seu telefone. Tá, mas e se eu arremessar? Quando eu soube o que era pensamento intrusivo, eram sempre esses exemplos assim, tá ligado? Só que daí eu comecei a pensar isso literalmente ontem, de cara, se pá que os pensamentos horríveis que rondam a minha cabeça têm um nome, e esse nome é pensamento intrusivo. Enfim, o vídeo é isso. Eu espero continuar postando. Em breve, novidades. Vem aí. Mas é isso. E puta que pariu, dá um likezinho nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdinho. Foi bom gravar esse vídeo. Tava um tempo sem gravar um bagulho autoral. Se você gosta do meu trabalho, dá uma olhada no link da descrição que tem meu Apoia-se. Caso você queira e possa contribuir financeiramente com o desenvolvimento do meu trabalho. Assista meus outros conteúdos. Eu tô pensando em fazer live também. Se você quer me ver fazendo live, comenta aí. E não, eu não sou de Copenhagen, mas eu tenho essa camisa de Copenhagen. Enfim, dá like. Yo! Yeah!